um orgulho poder falar desse passado não muito distante em relação ao Flu, que realmente eu tive primeiro a oportunidade de participar. Na verdade, a equipe era muito boa dentro e fora de campo também lá. Realmente um time que reuniu ali grandes craques, e sem dúvida nenhuma o talento dentro de campo fez toda a diferença, porque nesse ano de 2012 foi também campeão carioca, né? E depois campeão brasileiro. Eu acho que sem deixar nenhuma dúvida da superioridade que o Fluminense apresentou naquele ano. Como é que se montou aquele grande time, Rodrigo? Foi difícil montar Não aquela foi... equipe? Tinha uma parte do time que já estava vindo da estrutura de 2010, né? Desde 2010, né, passando por 11, e eu acho que culminando em 12. Em 12 foi mais ajustes, assim, chegaram alguns tantos, porém, né, Thiago Neves, Wagner, enfim, já tinha Deco, Edinho, Diguinho, quer dizer, a dupla de zaga, chegada do Bruno lateral também, o retorno do Wellington Ney, né, que foi também muito importante, voltando de um empréstimo, manutenção aí de outros grandes jogadores que foram importantes, Sobis, He-Man. Aqui eu podia citar inúmeros, né, além de Fred, um grande destaque individual, protagonista, mas eu acho que tenho certeza absoluta que a gestão do Abel, a gestão também, né, de toda a diretoria. Eu lembro que um grande par que eu tinha, que era o Sandrão, que era o vice-presidente de futebol, essa turma soube fazer a gestão de grandes craques lá. Você sabe que isso talvez seja o maior desafio de quem trabalha nos bastidores, né? Promover um bom ambiente e uma boa gestão de pessoas, senão não consegue chegar. Era difícil fazer gestão daquele grupo? Não era, porque eles já tinham uma amizade, apesar de todos já serem aí, boa parte deles já, uma trajetória vencedora antes do Flu. Eles se davam muito bem, o ambiente era muito favorável já, sabe? E existia um respeito mútuo entre eles. E a gente escuta muitas vezes falando de algumas peripécias de alguns aí, mas eu não... Na hora do treino, na hora do jogo, eles faziam a diferença, porque eles se gostavam de estar juntos, né? E foi um time, né, que muita gente lembra, mas alguns nem lembram tanto assim. Foi um time que, ao contrário do time de 2010, que conquistou o título dentro do Newton Santos na última rodada, num jogo difícil contra o Guarani, foi um time que conquistou o Brasileiro com 4 rodadas de antecedência, em Presidente Prudente. Isso. Né, Rodrigo? Presidente Prudente. Um jogo cheio de reviravoltas contra o Palmeiras. Palmeiras lutando contra o descenso, né, lutando realmente contra o rebaixamento, dificílimo. Muitos torcedores do Palmeiras, aquele jogo era meio que ainda uma chama de esperança para o Palmeiras salvar. E naquele jogo, né, o Fred realmente também fez toda a diferença. E acabou que naquele momento aí a gente confirmou o título matematicamente. O que aquele time tinha? Você já trabalhou em muitos clubes, né, de lá para cá também, agora está na seleção brasileira. Mas o que aquele clube ou aquele time tinha de diferente ou de peculiar no vestiário que você poderia citar pra gente? Eu penso que muita confiança, sabe? Aquele Fluminense, eu acho que foi construído ao longo de toda a trajetória, toda a campanha do Campeonato Brasileiro, que era muito letal. Se você for ver, alguns tantos jogos nós vencemos num placar mínimo, onde algumas tantas vezes o Diego Cavalieri fez grandes defesas, pegando pênaltis, e lá na frente era muito letal, né? Esses jogadores que jogavam do meio para frente, Deco, Fred, Rafael Moura, enfim, Wellington Ney, Sobis, tinha realmente um aproveitamento muito acima da média. Então, o Fluminense desperdiçava poucas oportunidades na frente. Eu acho que essa regularidade de um ataque muito efetivo, com uma defesa sólida, carregou um campeonato, porque a gente sabe, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, a regularidade ela é fundamental, e o Fluminense soube vencer dentro e fora de casa também. Ô, Rodrigo, por que o Fred se tornou tudo o que ele se tornou no Fluminense? Porque ele não era só um líder técnico, né, dentro do campo. Ele também era um líder que reunia, representava os atletas, sempre que tinha algum tipo de questionamento ou mesmo de representatividade. E ele era muito grande, sempre foi muito grande no Fluminense.
E por incrível que pareça, nós fomos construindo aí uma relação de muito respeito ao longo desse período. E eu passei a entender realmente o tamanho que ele representava. Então ele significava esse líder técnico dentro do campo, artilheiro, goleador, onde era letal, e também fora de campo, para também muitas das vezes identificar qual o caminho que os demais precisavam seguir.